queridos alunos, queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta para mais uma aula. A aula de número 110. Professora, como que pronuncia 110 no numeral ordinal? 110ª aula de língua portuguesa para vocês, né? Que bom, quantas coisas a gente já aprendeu nesse ano, né? Vamos dar continuidade, então, mais uma aulinha. E o nosso objetivo continua quase igual ao objetivo da aula passada, ler um trecho de entrevista, identificar o tema, inferir sentido de palavra ou expressão, isso aí nós vamos dar uma olhadinha nisso, e as características e a estrutura do gênero entrevista. Você lembra que em um dos nossos exercícios a professora disse assim, olha para esse trecho e me diga como que ele está estruturado? Então, já era um indicativo dessa aula. E você percebe que tudo que nós aprendemos é sempre pré-requisito do que vem aí na frente. Então, é muito importante prestar atenção sempre em tudo que o professor falar, que a professora falar. Os nossos conteúdos, portanto, são a entrevista e as características dessa entrevista. Você vai dizer assim, professora, eu quero fazer uma entrevista com um familiar meu porque eu queria saber mais sobre o nascimento dessa pessoa, o nascimento dessa comunidade, o que aconteceu aqui. Como é que eu faço? Pois bem, hoje a gente vai aprender como montar uma entrevista, tá certo? Vamos lá? Já sabemos, né, que entrevista vem do francês, entrevue, e é ato de ver um ao outro, um entrevistando, o outro entrevistado, os dois se olhando, portanto, entrevista. Vista de olhar mesmo, né? Nosso entrevistado é o Marcelo Rezende, a nossa repórter é a Mariana Tocarnia, da Agência Brasil. Marcelo Rezende, vocês lembram o currículo dele? Marcelo Rezende é qualquer pessoa que foi pega aí na rua para poder dar essa entrevista? Não, professora. O Marcelo Rezende, ele foi chamado para dar entrevista porque ele conhece do assunto. Porque ele é coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica do Distrito Federal e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal. É por isso que ele foi convidado para fazer essa entrevista, para dar essa entrevista. Vamos ler mais um trecho dessa entrevista? Nós vamos, então, agora fazer o final dela. É só mais um trechinho para a gente poder finalizar essa entrevista, tá? Agência Brasil perguntando para o nosso entrevistado. Esse racionamento deveria ter começado antes? E agora Marcelo Rezende vai responder para a Agência Brasil. Deveria. Mas era uma questão muito mais política. Eu imagino que em setembro do ano passado já deveria ter começado. Agência Brasil. Uma vez que o volume de água aumenta nos reservatórios atuais, ou mesmo que se acrescentem novas fontes, os moradores do Distrito Federal poderão voltar ao consumo normal? E olha a resposta dele. A economia deve continuar, pois a água é um bem finito e deve ser preservado. Muitas famílias consomem muito acima do que deveriam e desperdiçam muita água tratada com ações que poderiam ser feitas com água de reuso. Eu quero voltar só aqui nessa questão. Quando diz ele deveria, mas era uma questão muito mais política. Professora, eu não entendo muito bem o que seria uma questão política, né, e não sanitária. Então, é assim, pessoal, vocês sabem que nós elegemos as pessoas para nos representarem, e essas pessoas, né, devem ter a iniciativa de fazer essas políticas de saneamento, tá certo? Então, é isso que significa, tá? Aí ele diz assim, que muitas pessoas usam a água de uma forma irracional, desperdiçando.
Uma importante que aqui, lembra que eu nos nossos objetivos falam de inferir palavras e sentido a termos? Olha só, a Agência Brasil pergunta, os moradores do Distrito Federal poderão voltar ao consumo normal? Aí a pergunta, o que é normal? O que é normal? Normal é eu desperdiçar água? Normal é eu lavar a calçada com esguicho? Normal é eu lavar o carro deixando a água solta lá e a torneira ligada o tempo todo? Normal é o quê? Né? E aí ele diz, aí ele é muito enfático, a economia deve continuar. Ele não disse mais por 1 ano ou 2. E ele vem com uma afirmação séria. A água é um bem, e é um bem finito. O que significa finito, professora? Você já estudou lá em matemática conjuntos finitos e conjuntos infinitos. E o conjunto finito é o quê lá na matemática? Um conjunto que tem fim, né? Então é isso, lá na matemática e aqui na língua portuguesa, e lá nas ciências, e lá na geografia, tudo a mesma coisa. A água é um bem finito, ou seja, a água tem fim e deve ser preservado, tá certo? Relembrando as informações da nossa entrevista agora. Então, nós terminamos a entrevista e agora a gente vai recapitular a entrevista toda para a gente dar continuidade, né? As características, a estrutura que a gente se propôs para essa aula. Tínhamos, ou temos, a entrevistadora, que é a Mariana Tocarnia, da Agência Brasil, e temos o nosso entrevistado, Marcelo Rezende, com esse currículo aqui. Ah, professora, eu sei, Marcelo Rezende da televisão. Não, é outro Marcelo Rezende, tá? É outro Marcelo Rezende. Aqui, todo o currículo dele. É por isso que ele foi chamado para dar essa entrevista. Número 1, aqui nós elencamos 5 situações para a gente rememorar a entrevista toda. 1, cenário dos recursos hídricos de Brasília. Então, nós já sabemos que hídrico é relativo à água. Então, como que está Brasília em relação à água? E você sabe, né, onde que fica Brasília? Você já estudou lá em geografia com a sua professora? Seu professor? Brasília fica no centro do Brasil, né? A capital do Brasil. 2, fatores que pioraram a situação do abastecimento de água, que são 4. Você lembra que a gente já fez até exercício disso? Baixa precipitação, que mais? Aumento da demanda, né? A falta aí de educação, né? E a busca de novos mananciais que não ocorreu. Não foi a equipe toda, né? Qual equipe? A equipe administrativa, a equipe de engenheiros, enfim, não foi em busca desses novos mananciais, porque os que temos estão sendo insuficientes. 3, Marcelo disse que nós, a população, as pessoas devem colaborar mais. 4, há muitas famílias que não fazem o uso consciente de água tratada. Está posto. E 5, a água é um bem finito. A entrevista toda está resumida aí. Primeiro quiz de hoje, pessoal. Vamos lá? O que são recursos hídricos? Eu sei que você sabe. Letra A. São as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. B. São o volume de água que passa por uma seção de um rio ou canal durante uma unidade de tempo. Nossa, professora. C. É o caudal de um curso d'água que é alimentado unicamente por água subterrânea. Letra D. Poços artificiais, cavados ou perfurados, atingindo o lençol ou o aquífero. A professora esqueceu de colocar um pontinho aqui, ó. Mais uma vez, a professora pede desculpas. Vocês me desculpam? Tá ficando chato, né? Mas eu estou pedindo desculpa.
Dessas 4, qual é? O que é recurso hídrico? Ah, professora, tá fácil. Na hora que você leu a primeira alternativa, eu já sabia que era essa. O que são recursos hídricos? São as águas superficiais, essas que estão em cima, ou subterrâneas, disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia, né? Atividade 1. Marcelo Rezende, isso aqui foi tirado lá da entrevista. A economia deve continuar, pois a água é um bem finito e deve ser preservado. Explique essa fala do entrevistado. Eu vou dar um tempo para você. É importante que você organize seu texto, que fique bem claro. Porque se qualquer pessoa chegar agora e for ler o seu texto, ela vai entender o que você quer dizer. É para isso que nós escrevemos, tá? Então, você tem que começar assim, ó. A água é um bem finito porque... E dá a sua resposta lá. Eu vou dar um tempinho para você e já eu volto.
respondeu? Eu sei que estava fácil, porque a gente já tinha discutido isso bastante, né? Finito significa que tem fim. Logo, a água é um bem que pode acabar. Olha que sério isso. Sendo assim, precisamos economizar e preservá-la, cuidando das nascentes, das fontes, não poluindo, nem contaminando, e muitas outras ações que nós podemos fazer para preservar a água. Tá certo? Atividade 2. Marcelo Rezende disse assim: muitas famílias consomem muito acima do que deveriam e desperdiçam muita água tratada com ações que poderiam ser feitas com água de reuso. O que você supõe, veja que agora a professora Glaucia não vai explicar o que é reuso, eu vou fazer isso depois. O que você supõe que seja reuso? Um tempo para você, lembra de inferir sentido às palavras? Um dos nossos objetivos lá do comecinho da aula? Isso, você vai ver essa palavra reuso, em que contexto que está inserida essa palavra e vai atribuir um sentido para ela. Eu já volto para a gente conferir. Então, pessoal, reuso, eu perguntei para você, o que você supõe que seja reuso nesta situação, nesse contexto que nós estamos? Vamos lá? Ó, água de reuso significa água que pode ser reutilizada. E ela pode vir da máquina de lavar, do banho, da limpeza dos alimentos e outras possibilidades. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, a sua máquina de lavar. Ah, professora, eu não uso máquina de lavar, eu uso no tanque. Tá,
a água que ficou no tanque. Você pode tirar a água do tanque e lavar a sua calçada? Pode, né? A água que você vai enxaguar a roupa, a partir do momento que ela está ali, que você vai colocar no varal, a água está limpinha. Você pode lavar o seu carro com aquela água? Pode. Você pode lavar, né, os calçados, enfim. Né? Você pode molhar a planta com aquela água? Pode. É água do banho. Como assim, professor? Oxe, você pode usar, por exemplo, colocar uma bacia ali para captar água e você jogar no vaso sanitário depois. Não precisa dar descarga. Você pode usar aquela água, né? Você pode usar aquela água do banho para lavar alguma outra, lá o teu quintal. Às vezes o teu quintal é grande, você vai precisar de água com sabão e água sem sabão. Usa aquela água. Limpeza dos alimentos. Quando a gente vai lavar os alimentos, por exemplo, a gente fica lá embaixo da torneira e fica escorrendo uma água praticamente limpa. Nós não podemos fazer isso, reutilizar essa água. Isso é água de reuso. Sério? E muitas outras possibilidades que nós temos aí. E é claro aí uma outra situação também que nós podemos, que daí não é água de reuso, né? Mas a água da chuva captada para lavar calçada, lavar carro, em outras situações. Ok? Atividade 3. Marcelo Rezende falou o seguinte: muitas famílias consomem muito acima do que deveriam e desperdiçam muita água tratada com ações que poderiam ser feitas com água de reuso. Professor, mas isso não era do slide passado? Vamos lá para a questão? Cite 3 ações que podem ser feitas com água de reuso. Então, você pegou aquela água, né? Acomodou aquela água acondicionou aquela água em algum ambiente, alguma vasilha, e vai usar essa água em quê? Eu vou te dar um tempinho maior, é claro que você precisa ter calma para pensar. 3 ações que você pode fazer sem precisar pegar água da torneira com água de reuso. Um tempinho para você e já voltamos. Ou seja, um tempo maior, né, professora?
então. Eu sei que você teve vontade até de colocar mais. Eu coloquei aqui algumas sugestões aí para você, né? Molhar as plantas, lavar o carro, a gente já falou bastante disso, combate a incêndios, pessoal. Olha isso, e limpeza das ruas, né? Algumas outras situações, eu sei que você colocou outras, não tem problema. Agora a gente sai da interpretação e vamos conhecer um pouquinho das características da entrevista. Lembra que nós falamos isso lá no começo? Como é que fica isso? Como é que eu monto uma entrevista, professora? Então vamos lá. A entrevista é um gênero textual do campo jornalístico, em que um jornalista, um repórter, um editor realiza a coleta de informações, opiniões, para divulgação em algum meio hipermediático, na imprensa falada, na escrita, na televisiva e pela internet. Professor, eu posso fazer uma entrevista? Eu não sou jornalista, não sou repórter, não sou editor. Claro que sim, só que para publicar tem que ser jornalista para fazer, né? O texto da entrevista organiza-se da seguinte forma, pessoal. Ele tem o título, ele tem a apresentação do tema e ele tem a estrutura de perguntas e respostas. Então, vamos voltar aqui. No título, como é que eu monto o meu título? Uso do verbo no presente e em terceira pessoa para criar efeito de atualidade, objetividade e precisão das informações coletadas do entrevistado, tá certo? Então, coloca o título, coloca o verbo no tempo presente e em terceira pessoa. A apresentação do tema, você vai contar do que se trata, você vai contar quem que é o entrevistado logo na primeira parte do texto. Por quê? Porque o seu leitor, a pessoa que está assistindo, está lendo isso, ele precisa saber quem é a pessoa, de que assunto que se trata. Ninguém vai ler uma entrevista se não tem interesse para a pessoa, você faz isso já na primeira parte. E depois vem a estrutura de perguntas e respostas. O entrevistador pergunta e o entrevistado responde. Ampliando um pouquinho o nosso conhecimento. Numa entrevista, o entrevistado tem o conhecimento do tema, do assunto, e geralmente ele limita-se a responder o que for perguntado a ele. O entrevistador, em contrapartida, ele vai estudar essas perguntas, fazer tudo. Mas ele pode produzir perguntas antes ou durante a entrevista, conforme surjam fatos ou opiniões inesperadas. Então, veja, o entrevistador vai organizar essas perguntas antes, mas ele pode fazer perguntas que surjam por acaso ali. A entrevista pode ser gravada em vídeo ou áudio e ser transcrita para depois ser publicada. Quiz, o nosso segundo quiz. O que não é correto afirmar sobre o gênero textual entrevista? Não é correto. Letra A. Entrevista-se alguém que conhece sobre o assunto? Claro, professora. Letra B. A fala do entrevistado não pode ser alterada? Claro que não pode, professora. Imagina, o entrevistado vai falar uma coisa e eu vou escrever outra? Não pode. Letra C. Não precisa planejar antes? Como assim? Não vou planejar minha entrevista? Esquisito. Letra D. Não pode haver perguntas sem estarem planejadas previamente? Não, também ela pode acontecer de ter, né? Agora aqui, ó. Não precisa planejar. Ó, o que não é correto afirmar? Não pode haver perguntas sem estarem planejadas previamente. Pode, nós acabamos de falar. Surge uma pergunta importante no meio da entrevista, pode ser feita? Pode. O que não pode é ir para uma entrevista sem planejamento, né, de jeito algum. Atividade 4, pessoal. A Agência Brasil pergunta, o que a população pode fazer? E o Marcelo Rezende responde, eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo. Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com mais tranquilidade esse ano. Observando a estrutura da entrevista, como o texto foi organizado, essa pergunta você sabe porque já teve na aula passada. Vou dar um tempinho para você, pouco tempo.
professor, essa estava fácil. Como que o texto foi organizado? Em perguntas feitas pela Agência Brasil e respostas do entrevistado Marcelo Rezende. Ok? Vamos lá? Atividade 5. A entrevista pode ser gravada em áudio e vídeo e ser transcrita para depois ser publicada. Depois de gravada em áudio, a entrevista, para ser publicada em revista ou jornal, precisa ser transcrita, passar do áudio para a escrita. Então, ele ouve o gravador, o entrevistado disse assim, ó, a água, ele falou, a água é um bem finito, está gravado, e ela escreve lá, Marcelo Rezende, a água é um bem finito, e para a gente ler depois. Nesse processo, o entrevistador pode modificar o que o entrevistado falou? O que você acha? Explique. Ah, professor, eu sei, você já falou no quiz. Isso. Responde aí.
respondeu, né? Claro. Na transcrição, professora, não pode haver qualquer modificação entre o que falou o entrevistado e o que será publicado. Exatamente, tem que ser fiel, né? A atividade 6, uma entrevista tem 3 partes. A primeira, a segunda e a terceira. A apresentação do tema, assunto e do entrevistado deve vir em que parte da entrevista? Porquê? Lembra que nós estávamos falando do porquê? Que lá no começo da pergunta o porquê vinha separado e sem acento? No começo da resposta o porquê vinha junto e sem acento? Agora aparece o porquê no final, separado e com acento. Sempre que ele estiver pertinho do ponto de interrogação, ele vai ter acento, vai estar separado e com acento, tá? Mais uma dica para você. Um tempinho para você responder essa questão e eu já volto.
respondeu? Vamos conferir? A apresentação do tema, assunto e do entrevistado deve vir na primeira parte, logo no início, para que o público saiba o assunto que será tratado e quem é a pessoa entrevistada, bem como sua experiência naquele tema, tá certo? Então, começa a entrevista, já na primeira parte você vai apresentar o seu entrevistado, o currículo dele, o tema que vai ser falado. Muito bem? Pessoal, nossa aula está chegando ao final. Nós terminamos de ler aquela entrevista que a gente começou na aula 108, vocês lembram? Isso, começamos lá, terminamos hoje na 110. Conhecemos as características e a estrutura. Então, a estrutura, né, vem lá o título, né, a apresentação do entrevistado, do currículo e do tema, e depois a sequência de perguntas e respostas. As características, sabemos que é um texto jornalístico, que ele capta informações e opiniões e leva para o público, né? O interesse do jornalista é levar ao conhecimento público algumas situações, alguns fatos, e que o que essa pessoa que sabe sobre esse assunto vai dizer para nós a respeito disso. Deu para fazer aí, aprender um pouquinho? Que bom, eu fico feliz. Pessoal, nossa aula terminou. Um beijo da prof, até a próxima aula.